Você tratava na segunda, na quarta a dor voltava. Hoje, com a osteopatia, a gente faz a anamnese global e às vezes a gente identifica que a disfunção pode ser visceral, tá? Ou seja, um fígado em disfunção pode levar uma dor no ombro. Um intestino em disfunção pode levar uma dor lombar, certo? E por aí vai. Então, hoje a minha forma de trabalho é mais global. Lombardi, vamos lá. M2 Podcast, construindo sabedoria com vocês. Estamos aqui agora no terceiro episódio, né, com um convidado especial e trazendo um tema que também interessa a todos, né? Estamos aqui para poder falar sobre ergonomia com o fisioterapeuta Abinael Pereira dos Santos, radiologista também e muito experiente na área. Por favor, meu amigo, se apresente aí pro pessoal. Boa tarde a todos, satisfação estar aqui com vocês, agradecer pelo convite e espero que seja mais um podcast de muito conhecimento e que possa ajudar a todos. É isso. Vamos lá, Abinael. Fale um pouquinho pra gente aí o que é ergonomia e qual a importância para ele nas atividades laborais, não só na construção civil, mas qualquer atividade, principalmente quem trabalha em escritório, né, que tem muita incidência de pessoas que eu acho que você trata. Sim. A importância da ergonomia ela é fundamental em qualquer segmento. Tá? Eu trabalho hoje com uma gama de atletas e não atletas e a queixa às vezes são muito parecidas, principalmente pela questão postural. E eu sempre costumo dizer, seja para uma atividade profissional, né, do dia a dia, ou para uma atividade esportiva, hoje você tem que ter por trás, né, nos bastidores, um equilíbrio para que você tenha sustentação, estabilidade no seu dia a dia para qualquer atividade. Tanto que um exemplo clássico que eu dou, um atleta que pratica futebol amador, ele precisa praticar musculação ou pilates por trás disso. Um atleta que pratica hoje crossfit ou qualquer outro esporte, ele precisa ter por trás qualquer técnica ou abordagem que dê uma estrutura para que ele se mantenha naquele esporte. A mesma coisa na área profissional. Por exemplo, professor, educador físico, fisioterapeuta, se ele não tiver um trabalho específico para melhorar sua respiração, melhorar sua postura, dar estabilidade nos seus tecidos, seja osso, ligamentar, o tendinho, ele vai sofrer em algum momento, pelo esforço repetitivo. Principalmente aqueles atletas de fim de semana, né? Que trabalha a semana toda, não faz atividade laboral nenhuma, aí chega final de semana quer virar atleta. Exatamente. E aí tem a lesão e na segunda-feira a gente tem aquele resultado. Então me diga, Abinael, quais os principais riscos ergonômicos no ambiente de trabalho? São vários, tá? A princípio, eu acho que é importante o paciente ter a consciência corporal do limite dele. Por quê? É que nem eu falo na questão do CrossFit. Chega um profissional que tem 30 anos, se depara com um profissional de 50. Aí eu vou dar um exemplo da área de construção civil. O profissional de 50 anos que pega 50 sacos de cimento, ele pode ter uma estrutura adequada para tal atividade que ele exerce. Aí chega um funcionário de 30 anos que quer se igualar a este profissional. Existe uma palavra muito comum e muito importante na área da saúde, que é a especificidade. O que quer dizer isso? O seu corpo é diferente do meu, o seu biotipo é diferente do meu, o seu metabolismo é diferente do meu. Por isso é importante você alongar, você está fazendo um trabalho de fortalecimento muscular, de estabilização segmentar, para que você, dentro da sua atividade, tenha essa sustentação para lhe dar um suporte diário. Porque, inevitavelmente, a sobrecarga do dia a dia vai fazer com que gere alguma disfunção em algum momento. E aí vem as dores, as patologias, as disfunções, e aí fica muito mais difícil você tratar. Então, o melhor é prevenir. Só para eu entender, então, uma pessoa de 50 anos que já tem aquela atividade no decorrer dos anos, ele já, no caso, se adaptou a carregar o cimento, aí quando chega uma pessoa que chegou agora, mas é mais novo, mas como já não tem um corpo adaptado, pode sofrer logo uma lesão. Isso se chama estratégia. Talvez aquele de 50 anos vai saber agachar para pegar um saco de cimento. O de 30 vai querer flexionar o tronco para suspender esse saco de cimento. É por isso que existe até treinamentos para poder o pessoal carregar qualquer tipo de peso, seja ele na construção civil, seja ele numa academia, até se posicionar para poder sentar, fazer atividade no escritório. Com certeza. Né? E eu falo sempre assim que para a gente aprender basta observar na natureza, né? Quando a gente vai chamar o cachorro para passear, a primeira coisa que ele faz antes de levantar é se espreguiçar, alongar, aí depois ele vai lhe atender. A mesma coisa o gato. E às vezes a gente quer levantar e já escovar os dentes e sair. Exatamente. E aí só a palavra para mim chave é estratégia. E preocupar-se com o seu próprio corpo.
Porque se você hoje dá uma prevenção, você vai ter mais longevidade. Agora, como a ergonomia pode ajudar a prevenir lesões musculoesqueléticas? Eu sempre costumo orientar meus pacientes que uma das ferramentas que para mim é fundamental é o Pilates. Tá? A musculação é importante, o treinamento funcional é importante, mas o Pilates trabalha desde a parte respiratória à parte locomotora. Então, é um tipo de ferramenta que eu acho fundamental para qualquer idade, qualquer indivíduo, e te dá um suporte muito importante para o seu dia a dia, seja desportivo ou não. É porque, na verdade, você falou, é uma coisa importante, a questão da respiração, né? Nosso corpo, ele para poder economizar energia, ele faz a respiração de forma automática, né? Mas a forma automática é a forma que o corpo da gente faz para sobreviver. Sim, Mas existe um jeito certo para poder respirar e ter uma respiração eficiente, para poder trocar energia. É interessante essa questão da yoga, né? E Pilates também. do Pilates, né? Exatamente. Cada movimento retado, né? Quem não tiver preparo. Né? Eu que trabalho com a terapia integrativa, então eu trabalho muito ali corpo e mente, e é fundamental a questão do sono, a questão da respiração, para te dar um suporte metabólico suficiente para te manter bem. Um dos problemas de muita gente é a questão de dormir. Acho que a maioria das pessoas sofre com essa questão do não conseguir dormir e usar, às vezes, medicamento para conseguir tal fim. E aí termina ficando dependente do uso de medicamento. Sim, sim. Né? Qualquer coisa é medicamento. E o medicamento é como você falou, é um mediador. Ele é para mediar a sua doença, né? O seu problema, até você conseguir resolver. Exatamente. Então a maioria das pessoas passam a vida toda mediando e nunca resolvendo de fato o problema. E isso influencia até mesmo nessa questão que a gente está falando aqui sobre a construção civil, que é o nosso foco. Se um profissional que vai trabalhar com você numa terça, por exemplo, se ele não dorme bem na segunda, ele não vai produzir como ele deveria. Ele está muito mais susceptível a lesões. Então, é fundamental também a questão do sono, para que ele mantenha uma boa performance, mesmo que seja apenas profissional. Entendi. Então, as melhores práticas a ser usadas no posto de trabalho para poder ter uma questão ergonômica correta, o que? Pilates, como você falou, respiração, às vezes uma atividade laboral antes de iniciar a atividade, a empresa ela investir, né, na construção civil, a gente às vezes para a equipe, né, principalmente quem está no campo, porque é um trabalho braçal, um trabalho que eles usam mais o corpo do que a mente, e pela falta de informação às vezes já começa a trabalhar sem fazer o devido alongamento, sem fazer a devida atividade laboral. Então a gente às vezes para poder fazer esse tipo de ação. É importante. Agora, como a fisioterapia pode contribuir para o bem-estar dos trabalhadores? Vou vender meu peixe aqui. Venda! Além de fisioterapia, eu trabalho com osteopatia, que é um segmento da fisioterapia que aborda o corpo como um todo, ou seja, de forma global. Onde muitas vezes o seu sono pode interferir nas suas dores do seu corpo. Tá? A sua respiração, como eu disse anteriormente. Então, o fundamental é você associar, né, o bem-estar mental com a sua qualidade de vida fisicamente. Que aí os resultados serão bem melhores, certo? Nessa questão do sono mesmo, que você falou a respeito dos remédios, existem técnicas específicas que ajudam na insônia, ajudam nas dores articulares. Então, às vezes, uma semana que você faz de um trabalho, uma vez na semana, uma vez no mês, a cada 15 dias, é suficiente para te sustentar aí por pelo menos um mês. Existem tipos de tratamento, hoje dentro da osteopatia, que você faz uma sessão hoje e você só volta daqui a um mês. Então, acho que é fundamental você partir para uma sessão de osteopatia, uma sessão de pilates, que são ferramentas que ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida. Agora, essa questão da terapia do sono também, né, abordando o assunto que a gente está tratando, o excesso de informações pelas redes sociais, pelos jornais, telejornais, isso também influencia também no sono, né? Diretamente. Então, aquelas pessoas que ficam no celular à noite, passando reels de cima para baixo, também interfere na questão do sono. Então, o que é que você aconselha com relação digamos assim, às atividades diárias, na manhã e à noite antes de dormir? Se preparou para dormir, se desgarre do celular, certo? E tem uma estratégia que eu aprendi, que é, se eu tenho vários compromissos para o dia seguinte, eu vou anotar. Seja nos lembretes do celular, seja no papel, porque eu consigo dormir sem me preocupar com tais atividades do dia seguinte. Porque às vezes a gente dorme hoje pensando no que a gente vai fazer no dia seguinte, né? E isso acaba interferindo diretamente na questão do sono. Então, a luminosidade é importante, até o aroma, às vezes, o ideal faz com que você tenha um sono melhor. E tem uma substância que é fundamental, que só é liberada no sono profundo,
que é a melatonina. Tá? Sim. E aí, o que é que ela serve? Para reorganizar, limpar, reidratar tudo que o corpo sofreu durante o dia. Então, se você não dorme bem, você vai acordar no dia seguinte indisposto, mal-humorado. Agora a melatonina vende também em farmácia. Você aconselha que o pessoal tome a melatonina para poder auxiliar o sono também? Como eu te falei, o princípio da especificidade. Você precisa fazer exames para te dar um norte se realmente você precisa. Por quê? Porque todas as substâncias que nós precisamos, nosso próprio corpo fabrica. Nosso próprio corpo produz. Dentro do dia a dia, o estresse, as chateações, as decepções que fazem alterar nosso sistema metabólico e aí traz algumas disfunções para a gente. Então, se você quer fazer alguma suplementação, você tem que fazer os exames específicos necessários para daí se determinar ou não. Porque senão você acaba sobrecarregando seus sistemas renal, hepático, com substâncias que às vezes não são ideais para cada um. Então aquele pessoal que vai para farmácia sem se automedicar, vem com aquele tablete cheio de comprimido, ó, esse aqui eu tomo de manhã, esse aqui eu tomo de tarde, esse aqui eu tomo de noite, eu tomo 3 de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, e aí termina sobrecarregando o fígado, é isso? O rim, né? Exatamente. E acarretando até num problema pior futuramente, né? A ergonomia, como é que a gente pode aplicar ela nos setores de escritório? Porque a construção civil não é só o campo, né? Existe também o escritório, né? Onde o departamento administrativo trabalha. Então lá também existe também a incidência da ergonomia, né? No campo de trabalho. Como é que a gente pode aplicar isso Vou aí? falar aqui um pouquinho da parte ergonômica, que você tem que se preocupar com a altura de monitor do computador, a altura da cadeira, a altura da mesa, e da parte anatômica, que a melhor angulação para determinadas estruturas são de 90 graus. Ou seja, você já está numa cadeira com 90 graus de joelhos, 90 graus de quadril, com a sua coluna encostada na cadeira, a coluna lombar principalmente, porque ninguém suporta ficar sentado mais do que 2 ou 3 horas sem encostar a lombar em determinado encosto. Então, são dicas aí que eu acho fundamentais para o dia a dia. Aí que eu falo assim, a pessoa acaba de receber o treinamento, aí ele fica na postura correta, durante um dia, no segundo ele já vai começando a esquecer, no terceiro volta tudo de novo. É geralmente assim, né? Isso. Daí eu falo da importância do Pilates, que começa a te dar essa consciência corporal da postura que você precisa ter no seu dia a dia. Entendi. Você que trabalha, né, com atletas, né, de alta performance, você tem aplicado muito essa questão da fisioterapia, da osteopatia e do desenvolvimento muscular, né? Isso para poder evitar a lesão. Mas só que, como você falou, a gente que não tem, as pessoas que não têm esse hábito e às vezes que não gosta de fazer atividade física, esse vai ser traçado a ter problemas o tempo todo na vida, não é isso? Porque às vezes as pessoas têm que ter a força de vontade para poder mudar. Né? Eu falo isso porque eu tenho colegas que a gente tenta, até eu, né? Eu estou um pouco parado, tenho que voltar. Aí fico assim, tem que voltar hoje, tem que ser hoje, né? Nunca amanhã eu volto. Aí no dia seguinte, amanhã eu volto. Aí no dia seguinte, amanhã eu volto. E nunca começa nada, né? Sim. Então a gente tem que ter a atitude de começar o hoje, né? Então é hoje que Miguel vai voltar lá para poder começar a atividade dele. É meu mais sonho. tarde. Eu acho fundamental que se faça qualquer atividade. E hoje a gente tem uma gama e um leque de opções. Você pode fazer o treinamento funcional, o beach tênis, o futevôlei, o futebol, o crossfit, tá? O pilates, que antes a gente não tinha essa escolha, né, para tantas vertentes aí que pode apenas melhorar nossa qualidade de vida. Desde uma simples caminhada, eu acho que a gente deve amadurecer de que se a gente quer permanecer por mais tempo com a qualidade de vida e sem dores, sem patologias, sem disfunções, deve se plantar a semente agora dessa estrutura, né? E dentro da linha dos esportes, a osteopatia ajuda muito, porque a gente só dá uma mãozinha para que seu corpo se autorregule. A nossa mente é quem libera as substâncias que nosso corpo precisa. Mas se você não trata de melhorar a sua condição mental, você não vai liberar endorfinas, opioides, você vai liberar toxinas, o que favorece ainda muito mais a ficar susceptível a algumas lesões. Agora, quais os sinais de alerta que a gente tem que ter quando a gente está tendo algum problema ergonômico e quando a gente deve procurar um profissional? Dor. Se você sentiu dor, o seu corpo está te respondendo de que há algo de errado.
E aí a gente tem uma escala que a gente chama de EVA, né? Que você intensifica a dor de acordo com a numeração. Ou seja, 0 é sem dor, 1 é dor mínima e 10 é a dor maior. E dentro da nossa linha de avaliação, a gente vai primeiro saber a anamnese do paciente com as suas queixas e depois aplicar os testes específicos para cada estrutura. Mas tem gente que fala assim, pô, acordei com incômodo, vou tomar determinada substância. O Dorflex. Isso, para poder diminuir minha dor. Então você está ali mascarando o que você poderia evitar de outra forma. Tá certo? Às vezes uma sessão de fisioterapia ou de osteopatia é suficiente para diminuir a dor lombar, para zerar uma dor torácica, para melhorar a dor do cotovelo, do joelho, ou qualquer estrutura do nosso corpo. Entendi. E quais os desafios que são encontrados pelos fisioterapeutas para o tratamento de pacientes com lesões relacionadas ao trabalho? Consciência. Fisioterapia não é só dentro do consultório de fisioterapia. Como você acabou de falar, não adianta eu fazer uma sessão aqui de RPG com você, que é a Reeducação Postural Global, e você sair do meu consultório e voltar a sentar na sua casa de forma errada, você for assistir televisão de forma errada, você for deitar para dormir de forma errada. Você quebra todo um trabalho que foi feito dentro de uma sessão, dependendo do tempo, 40 minutos a 1 hora. Então eu acho que hoje a fisioterapia começa no consultório e se dá continuidade no seu dia a dia. Não está no roteiro isso aqui agora, mas veio na minha cabeça aqui para poder lhe perguntar que hoje na sociedade pós-moderna a gente vê muitas pessoas nas redes sociais. Hoje todo mundo tem celular, hoje todo mundo passa uma grande parte do tempo no celular e a postura que a maioria das pessoas estão começando a ter é de curvatura na coluna. Porque passa assim, você está no metrô, está no ônibus, está aqui. Você está no momento esperando ser tratado no médico, você está aqui. Uhum. Então, eu vejo isso nas pessoas começando a ficar com a coluna arqueada e em crianças também. Existe até uma patologia, uma síndrome, né? Ou uma disfunção, que é a síndrome do pescoço tecnológico. Porque a gente fica por tanto tempo com a flexão da cervical, que é como se você tivesse com um peso de 30 quilos ali no seu pescoço. Tá? E se você desalinha uma estrutura como a cervical, você vai desalinhar o resto do seu corpo. Você vai ter dor torácica, dor no cotovelo, porque é da cervical que saem as raízes nervosas. Então, muitas vezes, sua dor que você está se referindo ali no cotovelo é por conta de uma disfunção de cervical por conta do celular. Eu costumo dizer sempre que as redes sociais, né, a internet é um mal necessário. Porque ali a gente pode investigar, né, o que a gente precisa saber, procurar buscar novos conhecimentos. Entretanto, o excesso, eu acho que tudo na vida da gente tem que ter a dose correta. O excesso que você fica ali no celular por muito tempo, você vai acarretar disfunções em vários segmentos do nosso corpo. Entendi. Assim como o pessoal que carrega peso, descarrega saco de cimento, né, usam aquelas cintas para poder melhorar a postura e evitar a lesão. Existem também aqueles corretores de coluna. Sim. Isso é bom para as pessoas que trabalham no escritório estarem Muito utilizando. importante. Existem agora diversos modelos diferentes que eu já pesquisei na internet. Tem uns que quando você arqueia a coluna, ele dá ele vibra e aí ele lembra de voltar novamente para a postura. Né? Então seria interessante também as pessoas que estão passando por esses problemas. Fundamental. Dentro do escritório, eu acho que, como eu te falei, a parte ergonômica das angulações de cadeira, mesas, monitores do computador, é algo que você deve sempre estar se atentando. Porque cada indivíduo, como você tem uma altura, tem um biotipo, e fora dele, né, mas para o trabalho mais braçal, para o trabalho mecânico, esses coletes aí são fundamentais para dar estabilidade na coluna, porque, como eu falei, é dali que saem as raízes nervosas. Às vezes o paciente refere dor no pé e no joelho, e o problema é de uma dor em consequência de uma compressão do nervo ciático, que sai da coluna lombar. Eu ia falar agora do nervo ciático. É importante você ter uma estabilidade ali, segmentar a região abdominal, para que você dê uma proteção na sua coluna, por um todo, desde a cervical, passando pela torácica e a lombar, para que você não venha acarretar dores distribuídas no seu corpo. Eu ia tocar nesse assunto justamente da cervical, porque toda lesão que a maioria das pessoas tem quando carrega peso é na lombar, é no nervo ciático, né? Quem tá pra academia, carrega muito peso, tô com uma dor na coluna. Quem tá na construção civil, carregou muito saco de cimento, bloco, não fez o devido alongamento, dá dor na cervical, na lombar. Como que a gente consegue evitar isso? Eu vou seguir por uma outra vertente, que é uma outra formação que eu tenho da medicina germânica, seria importante, eu sempre pensei isso,
todo ser humano conhecer sobre a medicina genômica, ou as 5 leis biológicas de Dr. Hammer, que ela fala de uma questão psicobiológica. Para você passar a sentir dores em determinadas regiões, geralmente é porque você está com aquela região fragilizada. E essa fragilidade vem às vezes de conflitos psicossomáticos. Tá? Então você pode ser o atleta mais forte do mundo. Como a gente vê aí que Messi lesiona, Vinícius Júnior lesionou recentemente. Mas se você trabalha a sua mente, consequentemente o seu corpo, você vai fugir dessas lesões. Então, uma vez que você aparece com uma dor lombar, você dorme bem, aparece com uma dor lombar, pode ser sim por uma sobrecarga diária, por isso que você tem que se preocupar com as atividades físicas e laborais para você prevenir. Mas eu sempre friso muito a nossa qualidade mental, a nossa saúde mental. Né? Seja com meditação, seja com oração, dependendo da crença de cada um, seja com leituras, mas principalmente descansar nossa mente. Porque cada dia está ficando muito mais sobrecarregado também. Até como você falou aí, às vezes a gente chega em casa à noite, quem tem o hábito de ler, né? Às vezes ler deitado nessa forma na cama, a dor na coluna, ou então bota o travesseiro dessa forma e começa a ler, sendo que a forma correta é estar sentado, né, com a postura. Exatamente. E às vezes é complicado você achar isso daí. É sim, porque às vezes o mais confortável pra gente é o errado, né? Pelo errado. Justamente. Conte aí um caso curioso pra gente aí de um problema de algum paciente seu. Eu tenho vários, né? Tenho vários vídeos. Acho que meu celular já deve ter aí umas 12 mil mídias. E aí, hoje com a osteopatia, a nossa abordagem mudou um pouco. Por exemplo, o paciente chegava para mim com dor no ombro, né, com laudas de exames de tendinites, capsulites adesivas, bursites, e a gente tratava só o ombro. Só que esse paciente tinha recidivas. Você tratava na segunda, na quarta a dor voltava. Hoje com a osteopatia, a gente faz uma anamnese global e às vezes a gente identifica que a disfunção pode ser visceral. Tá? Ou seja, um fígado em disfunção pode levar a uma dor no ombro. Um intestino em disfunção pode levar a uma dor lombar, certo? E por aí vai. Então hoje a minha forma de trabalho é mais global, né? Por isso que há uma grande diferença dentro da minha linha de atendimento e várias curiosidades. Já peguei paciente com dor no joelho, que a questão era intestino, paciente com dor no ombro, que a questão era fígado, e por aí vai. Paciente com dor no ombro cervical, que a questão era disfunção no diafragma. Porque primeiro sinal que a gente tem no momento do susto ou da raiva é a respiração. Isso. E às vezes o seu diafragma pode travar. O diafragma trabalha anteriorizando, inferiorizando, superiorizando, inferiorizando. Então, se nesse momento do seu conflito, da raiva, da chateação, da decepção, do susto, ele trava embaixo, o seu tecido, né, a sua fáscia, pode tracionar seu ombro para baixo, sua cervical para baixo. Aí você começa a referir dor naquelas regiões, mas o problema não é ali. Ali é o produto final. A origem é em outra região. Tá vendo, Lombardi? Aprendendo um monte de coisa aqui, bicho. Rapaz, então antigamente a gente achava que era só uma coisa local. Hoje o mapeamento é geral, né? Você procura saber a respiração, o que é que você está se alimentando, né? Como você está pensando, que às vezes aquele estresse mental acarreta numa dor em algum lugar. Com certeza. E foi o que? Foi o estresse, né? Tem gente que deixa parou de nascer cabelo aqui, só aqui, o estresse, ou a barba começou a falhar, o cara tem a barba toda completa, falhou, estresse também, ou alguma coisa ali, né? Calvície precoce. Isso. Eu costumo brincar sempre com meus pacientes na questão da... É importante, né? A atividade física, a alimentação, o sono. Mas eu sempre digo, não é a picanha que engorda ninguém. Quem é que tem dinheiro para comer picanha todo dia? Não é? E a gente, a maioria das pessoas tem doenças no corpo pelo fato de comer demais, né? As doenças hoje, elas são acarretadas pelo fato da gente comer mais. Daqui a pouco a gente tá fugindo um pouquinho do tema. Mas é isso, né? Por isso que eu falo que às vezes o jejum é bom. Eu tinha uma época que eu estava correndo, e estava correndo até demais. Eu parei um pouquinho. Eu fazia o jejum e ia correr em jejum. Então eu cheguei a perder muito peso. Eu corria 5, 10 quilômetros. 5, 10. Aí quando eu comecei a ficar muito fino, aí eu falava, rapaz, para com esse negócio aí, porque senão você vai ficar muito fino e você tá correndo pra maratona. Eu falei, não, porque eu gosto. Aí eu comecei a reduzir a corrida, né? Eu agora 3, 5. Mas é importante essa questão, porque você deixa o seu cérebro mais ativo quando você está em jejum. E o nosso corpo, ele termina quando a gente começa a comer demais, acumulando mais energia, e a energia, quando a gente acumula demais, vira gordura, vira parte ruim.
Ah, maravilha, aqui só conhecimento. Como a tecnologia tem impactado na ergonomia e na fisioterapia? Eu acho, por um lado, positivamente, certo? Tem te passado muitas dicas, a gente tem adquirido muitos conhecimentos dentro das redes sociais, né, com professores renomados aí que hoje fazem diversas lives diariamente. Entretanto, nem tudo que se diz na internet, que é postado na internet, é verdade. Então, a gente tem que ter cuidado para onde você vai buscar essas evidências científicas, esse conhecimento que é passado na internet, para não ser uma fraude, um fake news, né? Porque na verdade é bom você sempre mapear a referência, né? Porque não é Exatamente. só o que o cara falou. Ele falou, quem é ele? Que ele está se referindo ao estudo de quem? Então é bom a gente estar mapeando justamente para poder estar fazendo esse caminho da referência, né? Não tá. E dentro dessa área aí, Jona, que a gente falou da construção civil, né, dos profissionais, é fundamental que o profissional chegue em casa. Nem todo mundo faz, mas assim como a gente tem um hábito de escovar os dentes, seria fundamental ele chegar em casa, fazer um alongamento. Eu costumo muito orientar meus pacientes com o uso das compressas, geladas e quentes. Como eu te falei, tem um princípio da especificidade. Às vezes o que é bom para você com gelado é bom para mim com quente. Mas várias literaturas provam que a compressa morna favorece um maior aporte sanguíneo na região. E o que a gente precisa, às vezes, para sair de disfunções e de dores é a circulação nova naquela região. São retiradas toxinas e chegam substâncias analgésicas que favorecem essa melhora. Então, alongamento, compressa quente, final do dia, é fundamental para que você tenha uma melhor condição no seu dia a dia. Veja só, como eu estou aprendendo aqui com você, eu falo, quando um colaborador se machuca na obra, que o melhor remédio para um machucado, uma pancada, é gelo. Gelo de priori, 24 horas ou 48 horas de gelo. E informo também, né, que depois das 48 horas de gelo, você colocaria também a compressa quente. Exatamente. Quente, frio, quente, frio. Isso porque a O gente está gelo, aprendendo. algumas literaturas há ainda algumas divergências, mas se fala que o gelo deve ser aplicado em até 72 horas, certo? Após aquele trauma imediato, uma queda, porque você consegue eliminar o edema ou roxidão presente. Tanto que não é indicado o calor, porque senão você vai aumentar essa roxidão e esse edema. Então, depois das 72 horas, não tem roxidão, não tem edema, começa a se aplicar o calor para que haja a troca do sangue daquela região. Porque o sangue a gente tem o que a gente precisa no nosso corpo. Nosso sangue é rico de substâncias nutritivas, reparadoras. Então, passou das 72 horas, começa a aplicar o calor. Você pode aplicar a compressa 2, 3 vezes ao dia, 20 minutos, 25 minutos, sempre com intervalo de 2 horas, para que tenha um efeito satisfatório. Porque a maioria, vou botar assim, a maioria das pessoas quer o jeito mais prático, mais rápido. É aquele spray mágico que eu vi lá no jogo de futebol, que o cara botou, melhorou, mas não é aquilo dali. Aquilo é um paliativo na hora. Exato. Mas pode ver que lá, após ele ter saído lesionado, tá lá a bolsão de gelo. Né? E eu vejo isso, o pessoal se machucou na obra, no outro dia, rapaz, ainda tá doendo. Eu falei, por que ainda tá doendo? Não, eu botei o spray. E aí quer achar que o spray vai resolver. Mas não é assim, né? Tem que ter paliativo. todo o processo. O gelo, como eu falei, tem pessoas que se dão melhores com gelo. Só que a literatura fala também que o gelo é ideal na fase aguda e o calor na fase crônica. Paciente que tem artrose, dor lombar crônica, se usa o calor, porque melhora o aporte sanguíneo, certo? Já o gelo melhora a questão da dor e a diminuição de edema ou roxidão, como eu citei. Ótimo. Deixa eu ver o que a gente fala mais aqui. Lombardi, tá com alguma... Quer perguntar alguma coisa? Rapaz. Aproveite que o homem tá aqui, tá falando um monte de coisa aqui, tá tirando várias dúvidas aqui. Aproveite, viu, Saúl? Aproveite que é hoje. Rapaz. O que é que você consegue nos orientar, Bepal, para que a gente possa partilhar com os nossos colaboradores um ponto bastante situado dentro das obras, a reclamação geralmente quando há concretagem em obra, né? Então ele faz esse esforço repetitivo. Então uma das pistas que a gente tem, geralmente quando a gente tem concretagem, no dia seguinte a gente tem falta de efetividade do trabalho. O número de colaboradores diminui devido a essa concretagem e o posicionamento ser um posicionamento repetitivo, né? A questão do peso que é transportado, o que é que você consegue compartilhar para a gente aí a nível dessa informação, desse esforço repetitivo, como tratar também, no caso, esse tipo de situação? Como eu falei,
Hoje eu acho o Pilates fundamental para qualquer disfunção, para prevenção de qualquer disfunção. Mas nem todo mundo vai ter essa acessibilidade, nem todo mundo gosta, né, de praticar algumas atividades físicas. Então eu acho fundamental ele ter a consciência do retorno, no seu retorno para seu lar, fazer os alongamentos, aplicar a compressa, seja gelada ou seja quente, para que no dia seguinte ele tenha uma disposição melhor e uma reparação do seu tecido que foi ali sacrificado, né, dentro da sua atividade profissional. Então, alongamento não só pela manhã, alongamento também à noite quando for dormir. Isso. Eu vou começar a praticar isso aí, porque eu faço alongamento pela manhã. Toda manhã eu faço alongamento, Importante. mas não faço à noite. Vou começar a praticar isso aí agora também, para ver como é que fica o desenvolvimento do sono, né? E tem outra questão que eu esqueci de falar, que é a mobilidade. Às vezes, para determinados movimentos dentro da construção civil, você precisa ter uma mobilidade adequada para você executar determinados movimentos. O pedreiro que vai chapiscar uma parede, o eletricista que vai colocar a parte elétrica no teto, né? Então, se você não tiver a mobilidade ideal, a estabilidade ideal, a força ideal e a amplitude de movimento ideal, com certeza, dentro de um mês, você vai acarretar lesões para o seu corpo. Agora vem cá, rapaz, como é que a gente consegue resolver essa questão? Porque chega o horário de meio-dia, por mais que você coloque uma área para eles descansarem após o almoço, os caras conseguem dormir em qualquer lugar, bicho. Botar no chão duro de concreto, os caras conseguem dormir. Botou um bloco e dorme. Quer resolver esse problema? Contrata a Perfísio. Maravilha. Então, aproveitando o ensejo, fale aí onde é que a gente pode lhe encontrar pelas redes sociais. Eu atualmente Contato, atendo em telefone. 2 regiões, atendo em Pernambués, na AP Físio, atendo também na Fisiocor, que é uma clínica que fica localizada ali no Imbuí, ou no Costa Azul, próximo ao G Barbosa, ao AP Vida, e estou à disposição. O seu Instagram? Meu Instagram é abima.fisio, sou fisioterapeuta e osteopata, fisioterapeuta já há 14 anos, osteopata há 4 anos, e estou aqui disposto a resolver as suas questões aí, suas queixas. Maravilha. Abimael, queremos agradecer aqui sua presença aqui no M2 Podcast, trazendo conhecimento pra gente. Isso é muito valoroso, é o que a gente quer, o que a gente almeja, né? Toda semana trazendo um convidado, né? Buscando sempre assuntos que abordem não só um aspecto do nosso dia a dia na vida, mas também direcionado à construção civil, que é o nosso foco também. Eu Então, que agradeço, estarei sempre à disposição quando vocês precisarem. E ficam aí as dicas, né? Alongamento, compressa quente. pode deixar que eu já vou aplicar. Lombardi também, Miguel. É isso aí. Beleza. Um forte abraço aí e agradeço pelo convite. Pronto. Agora a gente pode comer, né?